Olá, galerinha, estamos com mais uma aula do terceiro ano e a gente continua no conteúdo de estatística. A gente vai falar sobre gráficos, certo? Então vamos lá. Representações gráficas. O que é isso? O uso de gráficos é um importante recurso usado em diversas mídias para representar um conjunto de dados. Então a importância dele, né, é para representar um conjunto de dados. Por quê? Qual é a vantagem do uso de gráficos, né, no caso? Esse tipo de análise, né, facilita a rapidez da absorção de informações por parte do leitor. Então você vai absorver essa ideia mais rápido, esse é o objetivo. E ele tenta praticar um forte apelo visual e estético. Então vai ter muita atividade visual, né, e muita atividade estética, no caso. Agora vamos para o que interessa. Quais são os tipos de gráficos? O primeiro gráfico que a gente vai tratar é o gráfico de barras. Né? O gráfico de barras ele pode ser dividido em dois tipos. O primeiro, gráfico de barras vertical, e o segundo, gráfico de barras horizontal. Esse aqui eu creio que é um dos mais famosos, eu creio que você já tenha visto, né? Que é esse aqui do lado. Esse gráfico, que é o título dele, Corrente de Comércio do Brasil, de janeiro a maio, e aqui é referente aos anos 2006, 2007 até chegar em 2015. E essa linha aqui, ó, que é o valor do Y, né, em bilhões de dólares. Então aqui é referente aos bilhões de dólares, no caso aqui 2006, 84 bilhões de dólares, 2012 é referente a 189 bilhões de dólares, isso de janeiro a maio desse ano. OK? Então, e esse aqui é o gráfico de barras horizontal, esse último, que é categorias com maior fatia de marca própria no supermercados nas vendas do primeiro semestre de 2015. Então, é nos primeiros 6 meses, referente em porcentagem. No caso aqui, papel higiênico em primeiro com 15,6, depois vem açúcar, óleo, leite longa-vida e arroz aqui com 9,1, assim sucessivamente. Então, é dessa forma que é organizado o gráfico de base, o mais famoso ou um dos mais. O próximo é o gráfico de linhas, que é pouco visto. O gráfico de linhas é muito usado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo. Então, ele trata isso aí, valores em um intervalo de tempo. Então, no gráfico ao lado, está representada a variação do preço do quilograma da carne, ou seja, variação do preço da carne no período de 2010, janeiro de 2010 a fevereiro de 2015, certo? Então aqui, ó, esse primeiro intervalo daqui, ó, de janeiro a janeiro, é do ano 2010 a 2011. Em janeiro de 2010 começou a 6,35, certo? Aqui, ó, é referente aos meses, né? E aqui é referente ao preço, certo? Então aqui em quilo, né? 6,35, aí subiu aqui para 7, desceu e subiu e terminou janeiro de 2011 a próximo de 9,0, né? Próximo, não é? Aí ele vai alterando aqui conforme o tempo e chega aqui em fevereiro de 2015 em 8,94. Como foi mostrado aqui, ó, ele está representando aqui um intervalo de tempo, certo? Esse intervalo de 2010 a 2011, aqui 2011 a 2012, e aqui esse intervalo aqui é referente a 2014 e termina em fevereiro de 2015. Então esse aqui é o gráfico de linhas. O próximo é o gráfico de setores, que é acho que o outro mais famoso que tem, certo? Um tipo de gráfico que apresenta um círculo dividido em setores. No exemplo a seguir, temos o perfil brasileiro de branco, pretos, amarelos, indígenas e pardos, segundo o último censo, realizado em 2010. Então, que é referente em 2010. Né? Que ele também é conhecido como gráfico de pizza, né? Esse aqui é o gráfico de setores, esse aqui é o perfil dos brasileiros. A proporção de brancos aqui é essa, né? A proporção de pardos aqui é 43,1, brancos 47,7, pretos 7,6, amarelos 1,1, indígena aqui que mal dá para ver é 0,4. Um detalhe muito interessante, como ele é um círculo, a cada 1% está representado em forma de 3,6 graus de ângulo. Ou seja, você multiplicar por 100, que o total é 100%, você vai ter 360 graus. Então, a cada 1%, certo? Aqui a partir daqui do centro da origem, é feito um setor com 3,6 graus, certo? Então, só um detalhe aí a mais. E o próximo
tem o pictograma. Que gráfico é esse, né? Eu acho que é pouco conhecido. Nos pictogramas são usadas imagens que guardam relação com o assunto exposto. É uma forma de comunicar informações que desperta a atenção e a curiosidade do leitor, né? Que a gente pode perceber aqui, ó. A gente tem aqui o gráfico que é referente ao número de vendas de automóveis, referente aos meses aqui, ó, de abril, maio, junho, julho. Como se está tratando de automóveis, a gente pode perceber que existe uma relação, né, aqui com a imagem, né? A legenda aqui, ó, cada carro equivale a 2.000. Então, um carro desse equivale a 2.000 unidades. Então, aqui no mês de maio, a gente tem 4 carros. Como são 4 carros, aqui é 2.000, com 2.000 mais 2.000 mais 2.000, ao todo é equivalente a 8.000, certo? Unidade vendida no mês de maio. Então, a gente pode perceber que o objetivo é despertar curiosidade, ser uma coisa que nova, né? E tenta trazer essa relação com o assunto proposto. E o próximo é o histograma, para a gente terminar. O último gráfico é o histograma, que é uma representação gráfica semelhante ao gráfico de barras. Não confunda, é semelhante, mas não é igual. Mas é usada quando se quer representar valores de uma variável agrupados em intervalo. Então, um detalhe dele para o próximo, ele tenta agrupar, certo? Valores em intervalo a partir de uma variável. Como assim, Hugo? Vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho o índice de desenvolvimento humano dos países sul-americanos no ano de 2014. Então vou citar aqui alguns: a Argentina 0,836, a Bolívia 0,662, o Brasil 0,755. Aqui a gente tem também, ó, a Venezuela, que o último 0,762. Não está organizado, detalhe, não está organizado aqui do menor para o maior, certo? Está organizado aqui de ordem alfabética aqui com referência ao país. E aí a gente vai organizar esses dados, índice de desenvolvimento humano, do menor para o maior. Depois dessa organização, a gente vai criar um intervalo, que é o que ele fez aqui, ó. Ele criou um intervalo entre 0,600, né, a 0,700, e nesse intervalo 25% dos países estão nele, certo? 25% desses países aqui estão nele. Entre 0,700 e 0,800 é o próximo intervalo, que está aqui, ó, no gráfico. Ele está mostrando aqui com relação à porcentagem que 58,3% estão entre esse intervalo. E por fim, entre 0,800 a 0,900, existe 16,7% dos países sul-americanos que estão entre esse intervalo, ok? Então, no mais, a aula era isso. Obrigado e tchau, tchau.